Boa noite, meus amigos, companheiros, colegas, camaradas. Novamente o professor Legene Mirhan, que fala para vocês nessa sequência de comentários de geopolítica que eu farei com mais vagar e de forma gravada para a TV Duplo Expresso, que criou uma área específica para esses meus comentários, né? Vocês me conhecem, sou sociólogo, analista internacional, escritor, professor universitário aposentado, né? Tenho 10 livros publicados e é claro que meu foco de pesquisa ele se concentra no Oriente Médio expandido, que eu defino assim, né? Mundo árabe mais Turquia e Irã, que não são árabes, né? Mas eu quero falar hoje sobre a Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela, que vocês acompanham, dependendo da fonte de informação, vocês são bombardeados com informações vindas dos Estados Unidos diretamente e reproduzidas por essa nossa imprensa, mídia, TV e jornais locais que não têm a menor preocupação com a verdade dos fatos, mas que fazem simplesmente propaganda. Então eu preparei um roteiro, muita responsabilidade, né? Fazer um pouco do histórico, contar a minha também relação com o governo bolivariano e com o presidente Hugo Chávez, que sempre foi das melhores. Mas quero me focar, não vou contar a história da Venezuela, eu quero me focar nessa última tentativa de golpe ocorrida véspera do feriado de 1º de maio, que foi agora terça-feira, dia 30 de abril de 2019. Né? Quero dar alguns elementos, quero mostrar o que tem por trás desse conflito, falar do petróleo, falar da geopolítica mundial, que não dá para separar o que acontece na Venezuela com o que acontece lá no Oriente Médio, com a agressão que a Síria sofre, com a ameaça de Israel bombardear o Líbano. Tudo isso está conectado no mundo globalizado, né? Sempre tentando construir um pensamento no campo da teoria marxista, esse pensamento dialético, não é? Baseado no materialismo dialético, no materialismo filosófico. Esse é o que eu faço há 40 anos, sempre como internacionalista, solidário aos povos em luta em todo o mundo, mas, ao mesmo tempo, como um estudioso, como um analista internacional, nessa linha da tentativa de construir esse pensamento marxista-leninista, né? Bom, eu quero começar dizendo que estive na Venezuela 3 vezes. E as 3 vezes que lá estive, eu estive com o comandante Hugo Chávez, no Palácio de Miraflores. A primeira vez, inclusive, foi um momento bastante especial, porque ele foi em julho de 2002, apenas 3 meses depois da primeira e grande tentativa de golpe que Chávez sofreu. Ele chegou a ser preso por 2 dias, o povo foi para as ruas, defendeu e os golpistas foram presos, alguns fugiram do país, etc. E eu tive com Chávez, com um grupo de 40 sindicalistas de todo o continente latino-americano, né? Tive a felicidade de receber uma Constituição bolivariana das mãos dele, pessoalmente, autografada, né? Com Bolívar venceremos, né? E me marcou muito esse primeiro encontro, como os outros 2 marcaram também, né? Então eu comecei a estudar melhor o processo bolivariano, né? O Chávez é um coronel, é um militar, né? Hoje, evidente, na reserva, já faleceu,
se vivo fosse, teria 64 anos, mas, ao mesmo tempo que é um militar de carreira, é um expert em ciência política. Ele fez mestrado e doutorado em ciência política, né? E tenta construir uma trajetória de carreira muito parecida com o que Fidel Castro teve também em Cuba em 1959. Quando Fidel assume o poder em Cuba, né, depois da Revolução, 1º de janeiro de 59, que as tropas guerrilheiras chegam em Havana, Fidel não era socialista, nem comunista, não tinha uma formação revolucionária do ponto de vista do marxismo-leninismo. Ele foi levado a isso, né? Então, me parece que o comandante, o nome dele inteiro é Hugo Rafael Chávez Frias, ele vive um processo muito parecido, porque não tem formação marxista, nem era um socialista histórico na Venezuela. Ele tenta tomar o poder através de um movimento cívico-militar em 1992 e foi derrotado, evidentemente. Mas a partir daí ele funda o MVR, Movimento Quinta República, e vai construindo núcleos de base em toda a Venezuela, né? Nessa linha de resgatar o pensamento bolivariano no aspecto que ele tinha de mais revolucionário. Eu tive na Venezuela e li muitos livros sobre Bolívar, um deles sobre como os marxistas veem Bolívar, né? Desgraçadamente, a época do jovem Marx, ele era um intelectual muito conhecido e ele escreveu vários verbetes para a enciclopédia americana e ganhava $1 na época, mas isso era um dinheirão, né? E há uma menção, né, nesse verbete que Marx critica Bolívar. É evidente, né, a origem histórica de Bolívar, né, é aristocrática, né? Ele participava da elite nobre, branca, de descendência espanhola, né, que colonizou todo o continente, né? Só que Bolívar rompe com isso, né? E defendia, né, diferente da doutrina Monroe, né, a América para os americanos, mas para eles, né? Bolívar, né, com San Martín, né, com o general Miranda, né, com muitos revolucionários patriotas que defendiam a independência, Bolívar, então, constrói um pensamento que tinha aspectos, evidentemente, revolucionários, mas ele morre na segunda década do século XIX, 1820, quando Marx nasceu em 1818, né? Portanto, o que Chávez vai fazer é resgatar o lado revolucionário do pensamento bolivariano. Eu diria assim que o pensamento bolivariano é como se fosse a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, né? Aqueles cristãos mais progressistas e conscientes vão resgatar as passagens que mais apoiam, não é, essa corrente de pensamento progressista. Aqueles mais conservadores vão pegar as partes mais ruins, né, que estão ali contidas. Ele tem de tudo na Bíblia. E o pensamento de Bolívar, né, não é uma coerência e vamos dizer, um movimento retilíneo de toda a sua vida em relação a essa concepção. Então, Chávez resgata o lado revolucionário do pensamento de Bolívar, né? Então, Chávez, então, com esse movimento Quinta República, ele vence as eleições de forma esmagadora em 1998 e toma posse em dezembro. Portanto, o ano passado, 2018, completou-se um ciclo
de 20 anos de poder popular bolivariano, numa linha que Chávez começou a dizer de chamada socialismo do século XXI, muito baseada numa concepção de distribuição de riqueza ao máximo, apropriação da riqueza produzida pela PDVSA, e eu já vou falar sobre o significado daquela quantidade de petróleo que, né, se vocês pensam que os árabes têm mais petróleo, a Arábia Saudita não. A Venezuela é a número 1 em reservas de petróleo no mundo. Já falarei disso daqui a pouco. Então Chávez entra com uma concepção de soberania nacional, autodeterminação dos povos, né, e distribuição de toda a riqueza petroleira para a população mais pobre, mais desprotegida. Coisa que as elites que governaram a vida inteira a Venezuela jamais fizeram isso. Toda a riqueza, né, da PDVSA, né, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, uma minoria absoluta se apropriava dessa riqueza e o povo ficava cada vez mais miserável. Eu nunca esqueço que eu tive com a ministra do Trabalho de Chávez, Maria Cristina, minha colega, fiquei amigo dela, socióloga, me mostrou a curva, né? Nós sabemos aqui que a curva da renda, né, do capital e a renda do trabalho, numa sociedade desiguais, elas fazem isso. E eu me lembro que 2002, fazia só 4 anos do poder bolivariano, e ela me mostrou com alegria que esta curva se modificaria e poderia cruzar, ou seja, a parte do PIB da renda do trabalho ultrapassaria, já deve ter ultrapassado, a renda do capital. Não é? Isso não é socialismo, isso é distribuição equitativa da riqueza. Né? Eu tenho aqui um livro que é um livro de cabeceira, né, que é o Thomas Piketty, O Capital do Século XXI. Ele, que não é marxista, ele faz uma defesa da distribuição de riqueza e renda e da taxação elevada do capital e da renda, né, dos mais ricos. Né? Um livro muito interessante, eu recomendo, muito ilustrado, mais de 700 gráficos, né, que você mostra. Então Chávez fez isso, né? Só que cercado pelo imperialismo, né, viveu o mesmo processo que Fidel viveu. Ele foi sendo empurrado para a esquerda e foi se conscientizando cada vez mais, tornando-se um líder revolucionário, não é? Eu não afirmaria que ele virou um marxista, mas com muita leitura, né, e aplicação do método de análise do nosso bom e velho Marx. Bom, entrando propriamente no tema, eu dizia então agora que nós devemos entrar na questão: qual é o centro do problema? Por que a Venezuela vive sob ataque? O petróleo é a questão central. Quem não entender isso não está entendendo nada de geopolítica mundial e está com a sua mente capturada pelo pensamento ultraliberal, alguns chamam de ultracapitalista, né? E a serviço dos Estados Unidos. Infelizmente, precisamos dizer isso de forma clara. O petróleo, a guerra do Iraque foi por petróleo, a agressão ao Irã, que ontem, 1º de maio, teve início novas sanções cada vez piores contra a República Islâmica do Irã, não é? Que é um país que tem se colocado ao lado dos oprimidos, dos pobres, na luta anti-imperialista e em defesa da autodeterminação. Ontem entrou em vigor mais sanções. A arrogância dos Estados Unidos, eles chegam a dizer que é proibido o Irã comercializar o seu petróleo. Então, se os Estados Unidos não podem ter o petróleo iraniano, ninguém mais terá. Tem que acabar o país. A mesma coisa o Iraque,
que eles ocuparam por 9 anos, né? O Obama ganhou a eleição dizendo que acabaria a guerra no dia seguinte, tiraria as tropas, etc. Demorou 3 anos, né? Mesma coisa, o Trump ganhou a eleição em 2016, acho que tem uma reeleição muito difícil ano que vem, prometendo tirar as tropas da Síria e parar de apoiar os terroristas que agridem aquele país. Não fez isso até agora, mas foi devidamente derrotado, né? Hoje o governo sírio, do presidente Bashar al-Assad, ele controla praticamente todo o território. Mas voltando ao petróleo, vocês sabem quanto existe de reservas petrolíferas provadas no mundo? 1,5 trilhão de barris de petróleo. E a Venezuela detém sozinha, estou aqui falando em números redondos, para não ficar mostrando gráficos e tabelas, a Venezuela detém sozinha 20% dessas reservas, ou seja, 300 bilhões de barris. A Arábia Saudita, que você pensou, né, que vocês pensavam que era a maior, que tinha a maior reserva, a Arábia Saudita tem a maior produção, a maior exportação, mas a maior reserva não é a Arábia Saudita, é a Venezuela. A Arábia Saudita é 260. Tá certo que a diferença é pequena, mas não é a maior, né? Bom, então a questão do petróleo passa a ser a questão central. Os Estados Unidos já concluíram que eles jamais controlarão o petróleo do Irã, não vão mais controlar o do Iraque, não controlam as grandes reservas de gás da Síria, né? E correm o risco de viver um fenômeno novo, que eu já mencionei isso em artigos muitas vezes, né? Aí eu quero mostrar um pequeno mapa para vocês do Golfo Pérsico, né? Vocês vejam aqui, é o famoso Estreito de Hormuz. Hormuz. Tem 30 quilômetros de largura esse estreito, que liga a parte do Irã persa com a parte árabe, da Península Arábica, né? E nesse paizinho aqui, chamado Bahrein, está estacionada a 5ª frota naval dos Estados Unidos, aqui no Golfo. Então, se este estreito for fechado, por aqui passam, o mundo hoje produz, tira do subsolo ou do mar, tira 80 milhões de barris todos os dias. Todos os dias. Por esse estreito passam diariamente 20 milhões de barris. 20 milhões. 1/4 de toda a produção mundial passa por esse estreito, né? Os Estados Unidos trabalham com a hipótese de, em algum momento, ter um conflito nesse Golfo e esse estreito ficar fechado. Com 3 ou 4 navios, você ali consegue impedir a circulação dos superpetroleiros, né, que transportam, viajam 12 a 15 mil quilômetros para chegar num porto dos Estados Unidos e carregar o seu petróleo. Todos os dias. E sabe quantos os Estados Unidos consomem de petróleo diariamente? 20 milhões de barris. Ou seja, não quer dizer que todos os que passam ali vão para os Estados Unidos, não. Mas dos 80 milhões que a Terra produz, os Estados Unidos consomem diariamente 20 milhões. Produzem 8. Tem que importar 12 milhões todos os dias. Eu quero dar um dado para vocês aqui. Quando o Ronald Reagan foi reeleito no ano de 1984, tomou posse em janeiro de 85, portanto há 25 anos, quando ele foi reeleito, uma das peças de campanha dele nas televisões, e lá não tem horário gratuito, lá é tudo pago, né? Ele dizia que ele iria garantir, nos seus próximos 4 anos até 89, e ele fez o sucessor, que foi o Bush pai, né, George Bush pai, que fez a primeira guerra, a primeira agressão ao Iraque, né, em 1991, ele prometia que cada família de classe média dos Estados Unidos teria, ao final do seu mandato, 2 carros na sua garagem.
Você já imaginou isso? Aqueles carros, aqueles SUVs, né? SUV, que consomem com 1 litro você faz 4 quilômetros, não é? Então você imagina, fora isso, é a maior potência econômica e industrial do mundo. Para sustentar isso, precisa petróleo. Quem fala em energia alternativa, eólica, das marés, solar, nuclear, tira o cavalo da chuva. Eu torço para que nós nos libertemos do hidrocarburos, né, dos hidrocarbonetos do petróleo, que é poluente, que não é renovável, etc, etc. Mas nenhum estudioso arrisca que nós, nos próximos 30 ou 50 anos, poderemos prescindir do uso do petróleo como principal fonte de energia. Então, portanto, os Estados Unidos têm que se precaver, né? Quem é que vai fornecer os 12 milhões diariamente que eles precisam? E vou dizer mais, as reservas petrolíferas americanas, que eles usam o mínimo possível, né? Consomem 20, só usam 8, né? Importam 12. E 12 milhões significa 6 vezes o que o Brasil produz diariamente, que são 2 milhões. Então você veja o tamanho, vamos dizer assim, da encrenca, né? O tamanho do problema que eles têm que equacionar, como diz assim, matam um leão ao dia, né? Então eles têm que... Se todos os países do mundo pararem de exportar petróleo para os Estados Unidos, é um número de números redondos. Podem confiar que eu tenho isso bem fundamentado, documentado. Vai ser um dos capítulos do meu próximo livro sobre geopolítica, que é a questão do petróleo, né? Se todo mundo parar de exportar e eles tiverem que tirar da terra 20 milhões de barris, primeiro que não é simples você pular de 8 para 20, precisa de tecnologia, etc. Mas vamos supor que eles consigam manter a sua autossuficiência e extrair por dia 20 milhões. 3 anos, 1000 dias, mais ou menos, daria para... Aí a economia para os Estados Unidos. Isso não pode acontecer. Então, por isso que, meus amigos, cada vez mais a gente coloca a questão do petróleo como questão central. Bem, dito isso, eu queria também aqui colocar qual é o contexto que esta intentona, é uma tentativa de golpe fracassada, que ocorrida agora anteontem, dia 30. Que contexto que isso aconteceu? Esta tentativa de golpe, esta intentona de golpe, derrotada pela organização do povo, pela unidade política do governo e dos militares bolivarianos, né? Foi devidamente derrotada, né? Ela só foi possível, evidentemente, pelo grande apoio interno e externo que o governo de Nicolás Maduro tem hoje no mundo. E eu vou dar números daqui a pouco, pelo meu roteiro, que vocês vão ver exatamente o que significa isso. Bom, esta tentativa de golpe de 30 de abril é a continuação do golpe que começou dia 23 de janeiro passado. Vocês lembram disso? Um obscuro deputado federal chamado Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da República Bolivariana da Venezuela, que ele odeia esse nome. Provavelmente, se um dia aquilo houver uma mudança de poder ali, eles, apesar de eles usarem a imagem de Bolívar com eles, né, eles odeiam Bolívar, né, eles não são bolivarianos, né. Bom, esse cidadão Guaidó, desconhecido, foi indicado pelos Estados Unidos. Você vai lá e se proclama presidente, que nós vamos te reconhecer no mesmo dia. E não é que isso aconteceu? Isso aconteceu, os Estados Unidos reconheceram no mesmo 23 de janeiro e no dia seguinte, olha só o poder dos Estados Unidos. No dia seguinte,
22 países do mundo, incluindo o nosso Brasil. Já Bolsonaro já havia tomado posse dia 1º de janeiro. 22 países reconhecem imediatamente um obscuro cidadão que ninguém nunca ouviu falar, muito menos os interessados, que são o próprio povo venezuelano, né? Mas desses 22, não estão quaisquer países. Eu podia falar Canadá, podia falar Austrália, etc. Mas vou falar 3 países importantes na Europa, né? Que são a França, a Inglaterra e a Alemanha. Isso não é pouca coisa. Você veja o grau de subserviência que algumas potências, que alguns países que estão entre os 5 maiores do mundo, com poder inclusive de veto, fora a Alemanha, né? França e Inglaterra, tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, reconhece um obscuro cara que não teve um voto sequer. E Maduro teve 6 milhões. 67% dos votos válidos. Ganhou no primeiro turno. O Bolsonaro ganhou só no segundo turno. Porque no primeiro turno ele teve 45% dos votos válidos. Ou seja, olha a diferença para Nicolás Maduro, de 22 pontos percentuais, com uma outra questão que pouca gente comenta. O voto na Venezuela é facultativo. No Brasil é obrigatório, não é? Ou seja, além da votação na Venezuela ter sido muito elevada, mesmo não sendo obrigatória, Maduro ganha a eleição com 67% e tem um jornal no Brasil chamado Folha de São Paulo, que eu não leio faz 10 anos, um jornal no Brasil que chama Nicolás Maduro de ditador Maduro. Com base em quê? Não é? Anteontem, na Venezuela, com tudo que o povo reagiu, o governo prendeu, evidentemente, pessoas que, se aqui no Brasil um conjunto de pessoas pegassem arma e atirassem no governo, qual seria a reação do governo? O governo Maduro foram presas 89 pessoas. Ontem, na França, foram presas 430. E ninguém chama o Macron de ditador, não é? Então, vejam que nós estamos aí num processo geopolítico que quem não entender isso, né, não vai estar entendendo nada. Mas eu vou aqui seguir com a minha caminhada. Então, o processo que aconteceu, esse tal de Guaidó, arregimentou um conjunto de militares, cabos, soldados, sargentos e tenentes. Nenhum grande oficial, ele reuniu no bairro de Altamira, em Caracas, onde fica a famosa base, não é, de La Carlota, é uma base aérea muito importante, que Chávez tentou tomar em 92 e não conseguiu. Eles aí tentaram fazer a mesma coisa, tiveram, por falta de esclarecimento de alguns militares de baixa patente, tiveram algumas adesões, mas que foi esclarecido e foi debelado, e no final, dito no frigir dos ovos, 25 militares pediram asilo, aonde? Na Embaixada Brasileira. E já foi concedido, né? Eles conseguiram tirar da cadeia um assassino chamado Leopoldo Lopes, que é do mesmo partido desse Juan Guaidó, Partido de la Vontade Popular, Partido da Vontade Popular, que é um partido de extrema-direita, como esse PSL aqui do Bolsonaro, né? Tiraram esse Leopoldo Lopes da cadeia, acusado de ter sido o mentor de movimentos que resultaram no assassinato de 43 pessoas, portanto um terrorista. Tiraram esse cara da cadeia, que ele rapidamente, esse cara pediu asilo e já foi concedido na Embaixada da Espanha, né? Que a Espanha também é um dos países que reconheceram o Guaidó presidente da Venezuela, né? Presidente interino da Venezuela, né?
Então nós tivemos essa situação. Apenas um general de 3 estrelas, não de 4, que era, infelizmente, chefe do setor de inteligência do Exército, eles chamam lá de Forças Armadas Nacionais da Venezuela, né? Bolivariano, evidentemente, todo o exército lá, e o trabalho que Chávez fez e Maduro fez foi um trabalho que até o momento surtiu bastante efeito, e eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, né? Esse general Manuel Figueroa, ele passou para o lado do inimigo, evidentemente, se dispôs a se vender aí para o imperialismo estadunidense, né? E o método que eles adotaram é um método parecido com o que foi tentado na Síria várias vezes, e não conseguiram desde 2011. Faz 8 anos que eles tentam derrubar o presidente Bashar e não conseguem. Eles chegaram a nomear um primeiro-ministro na Síria que tem nacionalidade estadunidense. Nascido na Síria, mas nunca viveu lá praticamente. O imperialismo nomeou esse cara primeiro-ministro da Síria, que ninguém conhece. Não é? E aí agora eles nomeiam, esse aí pelo menos mora lá na Venezuela, que é o Guaidó, né? Os caras nomeiam um presidente, né? Então é o mesmo método, é o mesmo modelo. Tudo indica, temos que estudar melhor, que é muito parecido com o que aconteceu no Irã, em 1953, quando era primeiro-ministro do Irã, Mossadegh. Era um líder muito popular, progressista, não era um socialista, nem era um homem de esquerda, mas nacionalizou o petróleo iraniano, que estava na mão da Inglaterra, né? E aí, com toda a popularidade dele, a CIA infiltrou, financiou ONG para cá, ONG para lá, etc. Em 2, 3 dias, o povo se voltou contra o cara e ele foi derrubado, né? Só que na Venezuela isso não aconteceu, não é? E aí já vamos ver os motivos que isso, por que se levou então a essa situação. Quero falar aqui da questão do papel que o Brasil vem desempenhando nessa questão da tentativa de desestabilização do governo e da Revolução Bolivariana, né? Bom, todo mundo sabe, o tema Venezuela foi tema da campanha presidencial de 2018, ano passado. Tem nada a ver com... O Brasil precisava discutir outra pauta, outros assuntos, mas a imposição da agenda dos Estados Unidos levou com que os bolsonaristas, eles então colocassem esse assunto, esse tema na campanha presidencial. E assim que ele toma posse, ele começa a falar um linguajar, a arrotar uma prepotência e uma arrogância que não tem base militar nenhuma. O Brasil não tem hoje a menor condição de enfrentar a Venezuela militarmente. E ele reconheceu isso hoje, inclusive, né? Deu declaração a algum órgão de imprensa aí, que está na internet, dizendo que não, o Brasil não vai fazer esse enfrentamento porque nós estamos mal armados. Ele reconheceu uma deficiência em relação à superioridade militar da Venezuela, né? Bom, o que eu queria também aqui trazer para vocês, comentar, é que eu fico impressionado com esta elite brasileira, com esta burguesia dita nacional, né, que de nacional tem muito pouca coisa, como que ela naturaliza, como que ela entende como uma coisa absolutamente natural a questão da derrubada de um governo, de um país vizinho, não é? Sem respeitar nenhuma soberania nacional.
É a coisa mais tranquila, vira manchete dos jornais, a tentativa de golpe não é vista como tentativa de golpe, impressionante, né? Eu faço aqui um pequeno parêntese de, já vai mais de 350 anos, né? Foi assinada na Europa um tratado chamado A Paz de Westfália, 1648. Os monarcas, claro que eram monarquias absolutas, os monarcas assinam um documento que, do ponto de vista do direito internacional, das relações internacionais, ele é, para a época, e continua, de certa forma, até hoje, né, bastante avançado, porque pela primeira vez pactua-se entre estados, aí começa o conceito também de Estado Nacional, pela primeira vez pactua-se a chamada soberania nacional. Aí vão criando, então, evidentemente, os primeiros estados nacionais que, com delimitação territorial, ou seja, não se pode agredir e não se pode praticar ingerência no país vizinho. A Paz de Westfália, 1648, já se vão 370 anos completados ano passado. Isso caiu por terra completamente. É a coisa mais natural no mundo, é você defender a derrubada de um presidente da Síria, a derrubada do presidente da Venezuela, mesmo que eles tenham tido, no caso da Síria, a eleição do Bashar, eleições limpas, né, acompanhadas por observadores internacionais. O Brasil mandou 6, né? Ele ganhou com 4 candidatos, ele ganhou com 82% dos votos. É um homem querido na Síria, né? Como na Venezuela, o Maduro é um homem querido, porque ele é o sucessor de Chávez. Mas é a coisa mais natural do mundo. Globo News, Record News, Band News. Os jornalistas e os tais analistas que eles convidam falam uma linguagem única, a linguagem dos Estados Unidos, que tem que derrubar o Maduro. Ou seja, a Paz de Westfália e os tratados que deram a decorrer, os conceitos, estão todos jogados no lixo, né? Então essa é a burguesia brasileira, essa é a elite brasileira que apoia integralmente a intentona. Mas eu quero dar um detalhe. Este chanceler deste governo reacionário, extrema-direita, beirando aí ao fascismo, possui um ministro das Relações Exteriores, né, dito chanceler, chamado Ernesto Araújo, que tem 20 anos que passou no concurso para diplomata no Itamaraty, que eu, nessa altura do campeonato, acho incrível como é que isso foi possível, né? Ele não é embaixador. Nunca chegou a... Porque você tem vários níveis, né? Primeiro, segundo, terceiro secretário, ministro de embaixada e embaixador. Ele nunca foi embaixador. Em 20 anos. E aí foi nomeado ministro das Relações Exteriores. Está desmontando a política externa do Brasil, que não foi definida nos últimos 13 anos do governo de Lula e Dilma. Não, isso vem da época até antes do regime militar. A tradição da política externa brasileira, da diplomacia brasileira, é o movimento dos países não alinhados, né? Não alinhados, você não alinha com os Estados Unidos automaticamente, mas também você não alinhava com a União Soviética automaticamente, né? É o MPNA, Movimento dos Países Não Alinhados, né? Fundado por Julius Nyerere, na África. Bom, esse ministro das Relações Exteriores foi para os Estados Unidos 3 vezes. Em fevereiro, antes do Bolsonaro viajar para lá, em março, com o Bolsonaro, e agora, véspera do golpe, segunda-feira, dia 29, ele sai da Califórnia, em vez de vir direto para o Brasil, é uma viagem de 6 horas. Ele sai da Califórnia e vai para Washington para encontrar com os 2 principais assessores de Donald Trump,
né, que é o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, que lá funciona como se fosse Ministério das Relações Exteriores, encontra com Mike Pompeo e encontra com John Bolton, que é o Conselheiro de Segurança Nacional. É um cargo só. Tem o conselho e tem o conselheiro, aqueles das reuniões de 4 ou 5 pessoas no Salão Oval da Casa Branca. John Bolton é um, Mike Pompeo é outro, né? Eles se reúnem para pegar instruções de como o Brasil vai jogar um papel na derrubada do governo Maduro. Mas, pela primeira vez, as informações que a CIA detinha, não é, e que o Departamento de Estado também detinha, ou eram falsas, ou foram divulgadas para serem falsas, como isso aconteceu na época da tentativa da derrubada do Erdogan na Turquia, né? Mas ele pegou essas informações, trouxe para o Brasil, chegou aqui radiante dizendo o seguinte: olha, amanhã, terça, dia 30, o Guaidó vai virar presidente e o Maduro vai cair. Não aconteceu, né? Então vocês vejam que ponto que nosso país chegou, né? Um ministro das Relações Exteriores pega instruções e informações dos Estados Unidos para tramar contra o próprio Brasil, né? Então isso é o que nós presenciamos, né? Bom, Bolsonaro reconheceu que não entra nessa guerra, muito difícil, andou se estranhando com parte dos militares e com o próprio presidente da Câmara quando ele disse que ele vai decidir se declara guerra ou não. Aí é preciso dizer, meus amigos, que o Brasil não entra numa guerra com um país vizinho desde 1870. Portanto, há quase 150 anos. Ano que vem completa 150. Por quê? Entre 1864 e 1870, nós entramos na famigerada Guerra do Paraguai. Não vou entrar nesse, não é o nosso tema, mas foi um genocídio de um povo, né? Uma barbaridade. Mas de lá para cá, nunca mais, pequenas rusgas aqui e ali, mas conflito armado com declaração de guerra, nenhum. E aí corremos o risco de, neste momento, e com um país vizinho, amigo, que inclusive ajuda o estado de Roraima. Roraima hoje está no estado de calamidade total por causa desse conflito, né? Um país amigo e grande comprador dos produtos brasileiros, grande importador da nossa... Bem, aí eu quero fazer aqui um pequeno parênteses para vocês, para encerrar o nosso vídeo, que vocês vejam mídias alternativas, que vocês não dependam das Rede Globos da vida, né? Que, como diz Fernando Moraes, com muita sabedoria, a Rede Globo não defende os interesses do Brasil, defende os interesses dos Estados Unidos, né? Eu quero pedir licença para citar 4 mídias alternativas que vocês busquem lá no Google. Telesur, que eu estou assistindo ao vivo direto, que é a que nos dá as principais informações. Press TV e a Spam TV, essas duas do Irã. A Spam TV é em língua espanhola, a Press TV é em inglês, mas tem também uma versão portuguesa lá, né? Vocês precisam assistir essas. E Russia Today, RT, né? Eu recomendo que vocês leiam artigos, né? Vejam os despachos, etc, né? Bom, quem ficou ao lado da Venezuela nesse conflito? Quem está contra a Venezuela nós sabemos, né? Brasil, Chile, Panamá, Paraguai, né? Claro, Estados Unidos, Israel, evidentemente querem derrubar o Maduro. Mas quem está ao lado da Venezuela? Ao lado da Venezuela tem 2 membros do Conselho de Segurança da ONU também com poder de veto, que é a Rússia
e que é a China. A Rússia, em particular, faz uma política externa muito mais agressiva do que a China, né? A China aí, com aquele jeitinho, né, dos chineses, milenares, etc, etc. Fazendo aqui um pequeno parêntese cultural, vamos dizer assim, né? Quando Ho Chi Minh era vivo, 50 anos atrás, a Revolução Chinesa, 1949, né? Aí perguntaram para ele assim, o que o senhor acha da Revolução Francesa, 1789? Ele falou assim, mas não fez 200 anos ainda, você quer que eu faça uma avaliação? Para mostrar a dimensão histórica, milenar que tem a China, né? Então a China está, mas ela tem outro método, né? A Rússia é uma política externa que vem dos bolcheviques, inclusive, né? Que hoje sobre a era Putin, né? É bastante expansionista. A Rússia hoje segurou a Síria, né? Segura o chamado Arco da Aliança, né? Que é Irã, Iraque, Síria e Líbano, né? Forma o arco chamado Arco da Resistência, né? A Rússia segura. E a Rússia botou um pé aqui na Venezuela, né? Mesmo que não tenha uma base militar, ela tem vários tratados de armas, de radares, detectores de mísseis, né? Então a Rússia e a China seguram. Mas também a Turquia e também o Irã. E também o Hezbollah e também a Organização de Unidade Africana e também os palestinos da